Oi meninas, tudo bem? Sou Amanda, professora de português e redação. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando direitinho, tá bom? Então vamos lá. A temática da nossa aula de hoje são os pronomes. Pronomes. Lembrando, esse slide, pessoal, essa videoaula, ela é um complemento para o estudo de vocês. Vocês têm ótimos materiais em casa, então é de suma importância que vocês também consultem o livro de vocês, a gramática, para aprofundar cada vez mais nosso conhecimento sobre esse assunto. Uma videoaula, ela não é capaz de abordar tudo que existe sobre o conteúdo de pronomes. Então eu busquei os pontos importantes, principais, o que é que vocês precisam saber sobre esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, repetindo, procurem o Classroom, coloquem lá a dúvida, seja sobre a atividade, seja sobre uma parte de uma aula que você não entendeu, tá bom? Então estamos sempre disponíveis lá na plataforma do Classroom, certo? Então vamos lá. O que são os pronomes? Pronomes são palavras que servem para substituir um nome. Exemplo, Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Então, gente, os pronomes, a função primordial deles é substituir ou acompanhar o substantivo de uma frase, para que não fique tão repetitiva essa frase. Exemplo, caso não tivesse o pronome, a frase ficaria assim: Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta. Haveria essa repetição desnecessária. Então, a gente substitui o Maria pelo ela e assim a gente evita essa repetição do nome, tá bom? Então, sempre as funções básicas do pronome são acompanhar o nome ou substituí-lo. Nesse exemplo aí, se vocês observarem, o ela está substituindo o nome Maria. Entendam o nome, pessoal, como sujeito ou substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho as classificações dos pronomes. Os pronomes, eles podem ser classificados em pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, pronomes pessoais de tratamento, pronomes relativos, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e reflexivos. Nós vamos estudar ao longo das aulas essas classificações, tá bom? Hoje vamos começar pelos pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo e de tratamento. Aqui nós temos pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Então, lá no início eu falei que as funções primordiais do pronome é substituir substantivo ou acompanhá-lo. Quando eu tenho um pronome que ele substitui o substantivo, eu chamo pronome substantivo. Quando o pronome ele acompanha o substantivo, a nomenclatura que eu devo usar é pronome adjetivo, tá bom? Então, dependendo da função, o pronome ele tem uma classificação diferente. Vamos observar aqui a frase. Pronome substantivo, aquele que é usado somente para substituir um substantivo. Exemplo, a menina foi embora. Ela foi embora. O ela, ele está substituindo o substantivo a menina. Ele não está acompanhando, ele está substituindo. No lugar de menina, nós utilizamos o ela. E o pronome adjetivo serve para modificar ou alterar um substantivo. Ou seja, ele vai vir ao lado, acompanhando esse substantivo, entendeu? Vamos para o exemplo. Minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Vamos analisar primeiro a primeira oração. Minha casa está limpa. O pronome minha está ao lado do substantivo
casa está acompanhando ele para modificá-lo, dar alguma característica para esse pronome. A segunda oração, esta ação foi ótima. Então, eu tenho um pronome esta acompanhando o substantivo ação. Assim, eu classifico ele como pronome adjetivo, tá certo? Então, só para a gente resumir, o pronome que substitui o substantivo eu chamo de pronome substantivo. O pronome que ele acompanha o substantivo eu chamo de pronome adjetivo, tá certo? Vamos lá, para o próximo. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Ou seja, seres humanos, seres inanimados, tá bom? Então, vamos lá. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, eu tenho ali um ele substituindo o nome Ricardo. E Ricardo, ele é um ser. Então, por isso que é pronomes pessoais, tá bom? Quando eu tenho ali, os professores nos orientaram corretamente. Esse nos também está substituindo seres, tá bom? Então, esses pronomes pessoais, eles são divididos de duas formas. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Próximo, os pronomes pessoais do caso reto. Quais são as características deles? Como é que eu posso identificar que um pronome ele é do caso reto? Primeiro, a definição. São pronomes que substituem os nomes seres que em uma frase executam uma ação. Ou seja, se o ser executar, se ele fizer uma ação, eu tenho que utilizar um pronome pessoal do caso reto, no caso da substituição. Por exemplo, Clara amou Tiago, ela amou-o muito. Por que eu utilizei o ela? Porque eu estou substituindo Clara e Clara está executando uma ação. Então, sempre que o pronome substitui um ser que executa uma ação, eu chamo de pronome pessoal do caso reto. E quais são esses pronomes pessoais do caso reto? Eu tenho o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles. Percebam, pessoal, que esses pronomes pessoais do caso reto, eles também têm outra nomenclatura, que se chama pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? São quem executam essas ações. Então, sempre que vocês veem pessoas do discurso, vocês associam a esses pronomes do caso reto, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas do discurso são divididas em 3 grupos. Eu tenho a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, do singular e do plural. Gente, essa tabelinha, ela é muito importante. Gravem no cérebro de vocês, reescrevam no caderno, ela é muito importante. Não tem como estudar pronome e não saber quem são as pessoas do discurso. Não tem como estudar pronome e não saber que o eu é primeira pessoa do singular. Então, sempre você tem que saber quem são esses pronomes. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Gente, até o 5º ano, a professora vai colocar nos exercícios, nas provas, complete com os pronomes pessoais. Aí você já vai saber que é o eu, tu, ele, nós, vós e eles. A partir do 6º ano, nós já vamos usar essa nomenclatura que eu acabei de ensinar para vocês, pessoas do discurso. Então, como é que pode aparecer lá na prova, no TD? Complete a frase com a primeira pessoa do singular. Complete a frase com a segunda pessoa do plural. Complete a frase com a terceira pessoa do singular. E você tem que saber quem é. Então, o eu, primeira pessoa do singular. O tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Repare bem.
Essas questões, elas também podem aparecer de outra forma. Qual é a forma? Passe a frase para o plural. Aí na frase vai ter assim, eu jogo bola com meus amigos. Passe para o plural. Você pode colocar, eles jogam bola. Essa frase está no plural, mas aí ela acaba ficando incorreta. Por quê? Porque o plural de eu não é eles. O plural de eu é nós. O plural de tu é vós. E o plural de ele é eles. Então, é muito interessante que você consiga relacionar que a primeira pessoa do plural, eu vou ter a primeira pessoa do singular, eu vou ter a primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do singular, eu vou ter sempre a segunda do plural. E a terceira do singular tem a terceira do plural. Elas estão sempre relacionadas. Não tem como você misturar, tá bom? Então, na tabela, ó, tá bem claro. Sempre que quiser saber, pode consultar essa tabela, que você vai conseguir um êxito, tá bom? Na questão. Aqui eu tenho também, novamente, como é que ficaria a frase, uma frase, caso não houvesse o pronome. Eu teria uma repetição desnecessária. Então, se eu não tivesse o pronome pessoal, como é que ficaria? Lisa gosta de Carlos. Lisa beijou Carlos. Eu estaria repetindo, sem necessidade, o nome Lisa. Ao invés disso, eu posso fazer o quê? Utilizar o pronome pessoal do caso reto. Ela. Então, Lisa gosta de Carlos. Ela beijou Carlos. É muito importante também a gente sempre entender a que substantivo, a que nome esse pronome está se referindo, tá bom? Então, no caso, ela. Esse ela quem? É a Lisa, tá bom? Então, vamos lá. Pronomes pessoais oblíquos. Nós vimos que os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que substituem quem executa uma ação. Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles substituem quem está recebendo uma ação. Vamos observar o exemplo. Laura falou comigo sobre o acidente. Então, ó, comigo é o meu pronome pessoal oblíquo, porque está recebendo uma ação. Antônio entregou a ti o discurso, ó, entregou a ti, recebendo novamente uma ação, tá bom? Aqui nós temos algumas substituições na frase. Eu estou tirando o nome e adicionando o pronome oblíquo. Então, eu tenho Tiago viu a caneta. Ele comprou-a. Como é um erro bastante comum que as pessoas geralmente fazem. Tiago viu a caneta. Ele comprou a caneta. Repetindo de forma desnecessária. Se está sofrendo ação, tira essa caneta. É desnecessário. Tiago matou João. Ele matou. Eu tiro esse nome e adiciono no local um pronome oblíquo. Então, só para a gente resumir, o pronome reto executa a ação, o pronome oblíquo, ele recebe a ação. Aqui nós temos pronomes pessoais oblíquos átonos. Gente, dentro do grupo dos oblíquos, eles são divididos em pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Qual é a diferença com a característica desses dois grupos? Primeiro, os átonos, eles não possuem sílaba tônica, ou seja, eles têm o som fraco. Quanto aos tônicos, eles têm o som forte, tá bom? Outra dica é que sempre os tônicos, eles vão vir acompanhados de preposições. Então, vamos ver aqui quem são os pronomes oblíquos átonos, aqueles que não têm som forte, não têm sílaba tônica. Eu tenho mi, eu tenho nos, eu tenho o ti, o vos, o, a, li, si, os, as, lis, si. Qual é o importante também dessa tabela? Que sempre que nós formos utilizar um desses no singular, tem que prestar bastante atenção quando for passar para o plural. Porque mesmo que esteja a frase toda no plural e você não colocar o pronome no correto, no plural correto dele, a questão vai ser considerada incorreta. Então, sempre prestem bastante atenção a esse ponto, tá bom?
Vamos passar para o próximo. Os tônicos são aqueles que sempre vão ter uma sílaba tônica, um som forte em algum momento da palavra, e sempre eles vão vir após uma preposição. Vai ter a preposição e depois da preposição vai haver o pronome oblíquo tônico, tá bom? Da mesma forma, nós temos as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Temos os pronomes oblíquos tônicos do singular e do plural. Então, do singular, me, comigo, ti, contigo, se, consigo. Plural, conosco, convosco, se, consigo, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui é uma observação quanto ao pronome li. Sempre que você vê o pronome li, para você saber se está correto o uso dele, você analisa se na frase cabe a preposição para. Se der certo, ótimo. Se não, pode ser que tenha um erro aí na sua questão. Por exemplo, Pamela entregou para Maria. Então, eu tenho ali a preposição para. Como é que fica? Ela entregou-lhe. Então, eu fiz duas substituições. Eu tenho ali, primeiro, o Pamela, que eu substituí por ela. E depois eu tenho para Maria. E o li que faz essa substituição quando eu tenho esse para Maria. Esse para, tá bom? Agora, nós vamos aos pronomes de tratamento. Que são esses pronomes de tratamento? São os pronomes utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência ou respeito em relação a uma pessoa específica. Como assim, gente? Os pronomes de tratamento são os pronomes que eu vou utilizar de como eu vou tratar as pessoas. Sejam elas próximas ou não, sejam pessoas mais velhas ou não, sejam pessoas públicas que exercem algum cargo político. Enfim, como eu vou tratar o outro, como eu vou me comunicar com essas outras pessoas. Então, dependendo da pessoa, dependendo do cargo, da profissão, vai haver pronomes de tratamento específicos, não são? Outra observação muito importante tem a questão da respeitabilidade. Então, muitas vezes, quando você fala com uma pessoa mais velha, você usa o senhor, o senhora. Quando você fala com seus pais, você usa o senhor, o senhora. Então, o ideal, quando existe uma relação respeitosa, é que seja utilizado senhor ou senhora. Porém, esses pronomes, eles são utilizados também de acordo com o grau de intimidade existente entre as pessoas. Ou seja, vai haver pais, mães que, se você falar você, vão ficar super bravos, não vão aceitar. E vai ter pais que só vão querer ser chamados de senhor, senhora. Vai ter pais que, se você falar você, ele aceita, não tem problema. Então, depende muito de como a família, de como os responsáveis, de como as pessoas entendem o respeito, a intimidade. Então, os pronomes de tratamento são, a função dele é mostrar qual é a relação existente ali entre essas pessoas do discurso. É uma relação respeitosa, é uma relação íntima, você está falando com seu amigo, com uma pessoa próxima, e dependendo do seu interlocutor, você vai saber qual é o pronome que você vai utilizar. Então, no exemplo aqui eu tenho, Vossa Santidade, o Papa chegou ontem em São Paulo. Então, nós temos Vossa Santidade se referindo ao nome Papa. Aí aqui nós temos 3 exemplos de pronomes que são usados em pessoas, para as pessoas em geral. Por exemplo, você para pessoas íntimas, o senhor, senhora, né, para pessoas mais velhas. Mas sempre lembrando, o que é que a gente vai analisar na escolha dos pronomes? Primeiro, o grau de intimidade, o grau de respeitabilidade, se é uma pessoa pública, se exerce algum cargo público, político, um cargo muito importante. Então, de acordo com isso, a gente vai usar o critério para a escolha do pronome. Aqui eu coloquei alguns exemplos desses pronomes para a gente poder
saber qual é o pronome adequado. Tanto que no livro de vocês tem uma listinha desses pronomes, na gramática de vocês tem uma lista bem extensa. Vossa Santidade, qual você deve utilizar para quem? Para os papas. Vossa Alteza, príncipes e princesas. Vossa Majestade, reis, rainhas. Vossa Excelência, juízes, presidentes. Vossa Magnificência, reitores de universidade. Lembrando que reitores, para quem não sabe, é como se fosse o diretor de uma universidade, tá bom? Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos, que é um cargo dentro das igrejas, que tem um alto cargo dentro das igrejas, tá bom? Então, geralmente, pessoal, eu sugiro que vocês estudem essas tabelas que tem tanto no livro quanto na gramática de vocês, porque essas questões desses pronomes são clássicas. Como é o estilo de questões? Eu vou colocar lá as pessoas e vocês vão me informar qual é o pronome adequado para elas. Por exemplo, para juízes e presidentes, qual é o pronome? Para reitores, qual é o pronome? Para arcebispos. Então, é bom vocês saberem pelo menos alguns. Não que você tenha que estudar a tabela toda, mas dá uma olhada, dá uma lida com atenção, tá bom? Vossa Reverendíssima, bispos. Vossa Eminência, cardeais. Isso são cargos também dentro da igreja. E aqui a gente coloquei para vocês algumas observações. Por exemplo, quando estiver falando diretamente com a pessoa em questão, use o vossa. Digamos que você esteja falando com a pessoa e não se referindo a ela, ou seja, um diálogo entre essas duas pessoas. Então, você usa Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Porque você está falando com essa pessoa, né? No caso, o Papa. Seria bem interessante, né? A pessoa falar com o Papa assim diretamente, mas enfim. Quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre a pessoa, usa o sua. Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse. Ou seja, qual a diferença dos dois casos? No primeiro, Vossa Santidade, eu estou falando com ele. Então, eu tenho que usar o vossa, porque eu estou falando com ele. Agora, na segunda frase, eu não estou falando com ele. Na segunda frase, eu estou falando dele. Eu estou falando sobre ele. Então, eu tenho que utilizar o sua, ok? Então, gente, nossa aula de hoje é sobre esses pronomes. Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido compreender qual a diferença dos pronomes pessoais retos e oblíquos, os oblíquos, qual é a diferença dos átonos para os tônicos, terem conhecido alguns pronomes de tratamento, né, que é muito importante na nossa sociedade, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, estou no Classroom para a gente poder esclarecer tudo, tá? Tchau!